Começa agora na Novo Tempo. Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje. Muito boa tarde para você que está ligado com a gente. É um prazer estar contigo mais uma vez. Estamos começando o nosso curso interativo Verdades para Hoje. Você sabe, todo sábado nós estamos aqui, alguns estão reprisando nas quintas-feiras, mas é um prazer, mesmo que você esteja ouvindo a reprise, estar com você para juntos estudarmos a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Eu sou o Diógenes Oliveira, estou aqui com você porque é muito gostoso estar estudando a palavra do Senhor. E eu tô com dois convidados aqui muito especiais, né? Você já tá vendo aqui nas imagens, né? Ele já é de casa, né? Já veio várias vezes, esteve por trás também na expectativa. E um tá estreando hoje. É sempre assim, um é de casa e outro tá estreando, né? Deixa eu apresentar primeiro quem já é de casa, que você já conhece, pastor Gleidson Barbosa. Ele que é formado em processamento de dados. Inclusive, vou dizer para vocês aí que vou entregar. Essa plataforma que a gente tem aqui foi ele que criou, gente. Então o homem foi o idealizador dessa plataforma para facilitar a vida de vocês, né? E ele é matemático também, é pós-graduado em terapia familiar, bacharel em teologia e mestre em missão urbana. Então o cara sabe tudo. Pastor Gleidson, prazer tê-lo com a gente, bem-vindo. Olha, para mim é uma alegria poder retornar aqui nesse estúdio e ter a oportunidade também de entrar aí através das ondas de rádio na sua casa, no seu lar, no dispositivo que você estiver ouvindo, também aí você, quem sabe, no trabalho, no seu carro dando carona pra gente. E é uma alegria também rever você aqui, Didi. Que claro. Bom. E conhecer aqui um novo colega, o Léo. Seja muito bem-vindo, viu? A Rádio Novo Tempo, ela sempre nos acolhe muito bem aqui. É verdade. Pastor Léo, ele já anunciou. Léo é apelido, né? Isso. Mas é o nome que você adotou. Isso. É mais fácil, né? Porque o nome dele é Leodécio. Isso. Nome diferente, né? Eu não conheço ninguém. Com o meu nome eu conheci depois. Mas você conhece alguém com esse nome também? Conhece muita gente? Olha, na verdade são poucos. Aí eu resolvi colocar o nome do meu filho, então pra não ficar único, né? Tá certo. O pastor Leodécio, gente, ele é bacharel em teologia, se formou pela FADBA, lá na Bahia, em 2002. Tem pós-graduação em filosofia, olha, e em terapia de família. Isso. Já vi que você gosta também de família, né? Isso. É um assunto muito bom. Aliás, eu tô pensando aqui, quem sabe a gente fazer um curso interativo sobre esse tema, né? Tô pensando aqui. Toparia? Os dois topariam estar com a gente? Sim. Então, já tá quase decidido, 99,9%. Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre família, né? Eu vou brincar aqui, Diógenes, né? Se tiver um bom salário, se você passar um bom salário pra gente... Aí a gente pode conversar nesse sentido. Meu pai do céu, vocês, hein? Tá certo. É só uma brincadeira, viu, querido ouvinte? Claro. Eles já fazem de graça, né? Pela salvação em Cristo Jesus. O tema de hoje, gente, tem muita coisa a ver com o que você vive aí, né? Mas talvez pelo título você não esteja entendendo nada. Os 4 T's da fidelidade cristã. É um assunto de hoje que nós vamos tratar, mas eu quero, antes da gente falar da introdução, a Aline que vai trazer a introdução pra gente, quero pedir aqui o pastor Léo que está estreando. Okay. Pode chamar de Léo? Fica mais fácil, sim, né? Com já certeza. que a gente já é íntimo aqui, já é amigo, né? Vou te chamar de Léo. Tá. Você faz oração pra gente começar, por favor? Então. Vamos lá. Conversar com Deus. Querido e amorável Pai, nós louvamos ao Teu nome pelo privilégio que temos, assim, livremente de anunciar o Teu nome. Amém. Que o Senhor, Deus, seja conosco como ouvinte, a fim de que a nossa mente esteja fértil para captar as verdades eternas. Amém. Permanece conosco, Pai, durante o estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Léo, você é de onde? Olha, eu sou natural do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. O sotaque te entrega, né? Isso. Sou natural do Rio Grande do Norte, nasci numa cidade de 6.000 habitantes, Antônio Martins. Aí fui morar no litoral do estado, conheci o Evangelho e aí a gente fez teologia, né? Fui para Fátima, fui
convidado para o meu campo de origem, a Missão Nordeste, região ali de Natal. Fiquei 10 anos. Depois fui transferido para a Associação Cearense. Eu também permaneci mais 10 anos. E aí, o ano passado, recebi esse chamado de compartilhar com vocês aqui nessa terra abençoada de Verdade. Mais de 20 anos de ministério. Isso. O 21º agora, esse ano. Louvado seja Deus. A FADBA, para quem não conhece, é a Faculdade Adventista da Bahia. Né? Nós temos aqui também, em Benevides, a FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia. E essa FADBA, ela tinha outro nome, né? É, o antigo IAN, Instituto Adventista de Ensino do Nordeste. E exatamente foi lá que muitos pastores hoje antigos, não que você seja antigo, né? Muitos antigos se formaram. Cuidado, eu me formei lá também, Então é um lugar de bons pastores, né? Amém? Então tá certo. Vamos ver agora o seguinte, o nosso tema, né, gente? O nosso tema de hoje. Eu quero só lembrar que para você participar é fundamental. Por isso que o curso é interativo, né? Não é à toa que essa plataforma foi criada pelo nosso grande matemático aqui, mas, sobretudo, o nosso pastor Gleidson aqui. Então, se você quiser participar, nós temos ali o material para você acessar, inclusive o quiz de hoje vai estar disponível ali para você responder as perguntas. Quando você responde as perguntas, você possibilita que a gente saiba que você está acompanhando, está gostando, está aprendendo também. Então, para você ter acesso, é só você colocar assim, ó, lkt.digital/verdades para hoje. Vou repetir, lkt.digital/verdades para hoje. Ih, não consegui anotar. Manda no zap, quero o link do curso interativo que a gente manda para você, tá bom? Bom, vamos lá para a introdução do tema. A Lineker vai fazer uma rápida introdução, a gente já vai entrar com as perguntas de hoje. Curso Bíblico Interativo. Verdades para hoje. Há quem diga que a moeda mais preciosa é o tempo. Quanto vale o seu tempo? Outros dizem que o maior tesouro da vida é a saúde e vivem para cuidar do seu templo, do seu corpo. Há ainda aqueles que só se preocupam com seus talentos e como ganhar seguidores com eles. Outros vivem em função de ganhar e gastar dinheiro e acumular tesouros. Tempo, templo, talento e tesouro. Qual desses três é o mais valioso para você? E o que eles têm a ver com a fidelidade cristã? A Bíblia tem a resposta. No estudo de hoje, você vai aprender sobre isso. Tudo bem. Vamos então para as perguntas, ok? Vocês agora que vão responder para a gente. A primeira pergunta que eu faço aqui para o pastor Gleidson, que está nos acompanhando aí, mais uma vez, são 4 T's, ok? Para ficar fácil para o nosso ouvinte. O primeiro T que a gente colocou não é que seja essa ordem, né? Mas nós escolhemos uma ordem aqui, é o T de templo. Templo, né? Bom, a Bíblia, ela chama o nosso corpo de templo, né? E aí a minha pergunta, como a Bíblia considera o nosso corpo, pastor Gleidson? Muito bem. Na verdade, esses T's aí, que é o título do nosso estudo, né? Nos ajuda a sistematizar, resumir a respeito daquilo que também a Bíblia fala da mordomia cristã, que não tem nada a ver com a mordomia no sentido de a pessoa estar aí no bem bom, né, curtindo a vida, mas na verdade tem a ver com a administração. Deus nos convida a administrarmos da melhor forma possível aquilo que Ele nos concedeu. E dentro desses T's, o primeiro aí, que a gente está colocando, é a questão do templo, né? O templo é um local onde as pessoas vão para poder adorar, ter um encontro com o divino, mas nós temos também um outro templo que a Bíblia, de forma curiosa, nos traz, que não é esse templo. Vamos abrir a Bíblia e eu te convido, você, querido ouvinte, a abrir, se você puder, ou no seu aplicativo aí, em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, no verso 16, ele diz assim, né? Ele começa dizendo, não sabeis que sois santuário, que também pode ser traduzido como templo de Deus, e que também o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós, habita em você. Portanto, amigo ouvinte, você que está aí conosco no curso interativo, perceba
que o Senhor está dizendo que o seu corpo é um templo e que Deus ele deseja também ter um relacionamento contigo de forma que você possa ter esse contato com o ser divino, aquele que te criou. Aqui diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Portanto, esse seu corpo que foi dado por Deus, Deus concede para que você possa administrar, cuidar. E isso tem a ver justamente com as questões que envolvem a saúde em todos os aspectos, né? A saúde no sentido do corpo que você precisa descansar, a saúde no sentido da alimentação, que o pastor Léo vai falar um pouquinho sobre isso, porque a Bíblia traz algumas prescrições. E eu encerro aqui a minha fala trazendo aqui um outro texto que está escrito no 3 João 2, diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade. Eu sei que você deseja ser próspero. E aqui Deus está dizendo, e também pela sua saúde, assim como também é próspero a tua alma. Ou seja, assim como você cuida dessa parte espiritual, que você vai à igreja, e tem muitas pessoas que exercem a fé, mas não cuidam do templo que é o corpo. Já que você tocou nesse assunto, você mandou, então agora eu vou falar. Pastor Léo, tá, ele falou do cuidado aí do corpo e tal, eu entendi que nós somos o templo do Espírito Santo, mas aí tem o seguinte, como é que Deus estabeleceu para a gente poder cuidar desse corpo? Ele criou o ser humano com alguma regrinha sobre alimentação, deu algum cardápio e depois, com o tempo passou, a gente mudou esse cardápio, ou Deus mudou? Tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre esse assunto aí? Sim. Deus ele está preocupado com o homem de maneira plena e total. Deus está preocupado com a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, nesse guia infalível que é a palavra de Deus, traz sábios conselhos, como a gente cuidar do nosso corpo. Eu posso perceber aqui, Diógenes, 3 dietas. A primeira dieta, nós encontramos no livro santo, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 29. Eis que vos dou todas as árvores que têm semente, que se acham na superfície da terra, todas as árvores que há fruto, vos serão para mantimento. Essa aqui foi a dieta do Éden. Porém, Diógenes, prezado ouvinte, o pecado foi a nota dissonante no universo, causou desarmonia e sofrimento. A dieta do Éden foi essa, o mantimento, né? Para que o corpo pudesse ser mantido, a dieta original não foi propósito de Deus que a gente precisasse matar para se alimentar. Isso aqui foi o projeto original de Deus. Para a compreensão do ouvinte, nós podemos dizer que depois Deus tomou uma medida provisória. Após o pecado, nós temos a dieta do Éden, temos a dieta pós-Éden e temos a dieta pós-dilúvio. Então Deus agora, vamos dizer assim, prezado ouvinte, foi nos dado uma medida provisória. Vocês podem agora comer o alimento carne, mas tem algumas restrições. E nós encontramos em Levítico 11, Deus dando as recomendações. Já que você agora vai fazer uso, que você faça de maneira moderada. Então nós encontramos aí 3 dietas. A dieta do Éden, a dieta pós-Éden e a dieta pós-dilúvio. Porém, às vezes, dessa medida provisória, a gente tem feito um estilo de vida. O que eu queria acrescentar aqui, na fala do meu colega, é o seguinte, você vai fazer uma viagem, certo? Vamos supor que você vá daqui, a gente está falando aqui de Belém, né? Você vai daqui do norte para o sul ou para São Paulo. Você pode ir a pé, você pode ir de carro, de ônibus, de avião. Qual desses você gostaria de ir? A resposta natural é avião. Avião, claro. Aí, então, diante dessa realidade, a grande pergunta o ideal realmente é você ir de avião, mais confortável, se você tem recursos para que você possa justamente ir. Porém, você também pode fazer essa outra viagem de uma outra forma de ônibus. No caso aí, a dieta ideal, né, que seria aí você viajar de avião, porque aí você vai ter mais saúde, né, que é a dieta, como ele prescreveu em Gênesis, vegetariana, né? Ele diz ali frutas, legumes e tudo mais. Porém, é importante deixar claro para o amigo ouvinte, né, como o pastor mencionou,
que não seria então um pecado comer carne. Não, de Foi maneira uma medida, né, Isso, pastor? uma medida provisória de Deus, levando em conta, pastor, destacando apenas um ponto, que eles tinham o alimento que era a árvore da vida. Após o pecado, eles não podiam mais comer da árvore Mas da vida. lá dentro dessa dieta permitida, Deus também diz, olha, esse animal faz mal para a Isso, saúde exatamente. e o outro tipo de animal não faz mal. Eu não sei se vai dar tempo, mas a gente deixou, ele falou que foi Levítico 11. Você pode ler com cuidado todo esse capítulo e lá, né, Deus traz ali os exemplos, né? Peixe, por exemplo, no mar. Tem algumas características. Escamas e barbatanas. Isso. Características Sim. que faz Ok. divisão do limpo para o imundo, não é isso? Exatamente. Dos quadrúpedes ali, existe ali as características. No caso, tem que ruminar, não é? Casco Isso, dividido. isso. Aí, nesse sentido, o porco faz mal para a saúde, certo? Inclusive, vem muitos cânceres a partir desse processo, né? Isso. A ciência mostra isso. E tem um outro aspecto em relação, por exemplo, aos peixes, os mariscos, frutos do mar, fazem mal à saúde. De uma forma prática, para eu encerrar aqui, Diógenes, para você avançar, de uma forma prática, se você vai no médico e sofreu uma cirurgia, por exemplo, ou está com algum problema, e quem é aqui dessa região sabe que os médicos, eles dizem assim, olha, você deve... Aí tem ali uma dieta, né? Algumas restrições, né, de restrições. alimentação. Nessas restrições, os médicos dizem assim, olha, você não pode comer isso, porque... Aí é dito assim, né? Aqui costuma dizer que como é a palavra? Estou tentando aqui lembrar. Remoso? Remoso, isso mesmo, remoso. Mas a Bíblia, a isso que o médico diz remoso, a Bíblia diz que é imundo. Ok? Exatamente. E pode ver que as prescrições médicas encaixam justamente naquilo que Deus fala na sua palavra. Muito bem. Vamos lá que o tempo, eu sei que o assunto é muito gostoso, né? Mas nós temos pouco tempo aqui. Mas ficou claro. Vai lá em Levítico 11, você vai ver os animais que você pode comer e os que você não deve comer, porque se você come, você está destruindo o seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E uma coisa que a gente não falou aqui, Deus, em todas as prescrições ali sobre alimentação, diz que não poderia comer com sangue. Isso. E aí tem que tomar cuidado aí com a quantidade de sangue que você está comendo, né? Está comendo aquela carninha mal passada, muitas vezes está ingerindo sangue ali, está fazendo errado. Pergunta aqui, pastor Gleidson. O outro T é o tempo. Falamos de templo, agora sem o L. Tempo. De acordo com Salomão aí, para que há tempo debaixo do sol? Olha só, Eclesiastes 3 diz assim, há tempo para tudo. A gente pode resumir aqui, tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, e aí sim vai, né? Então, quando você chega e diz assim, eu não tenho tempo, a Bíblia já está dizendo que existe tempo para tudo. E é verdade, você não tem tempo, corrija aí, você não tem tempo para aquilo que não é prioridade. Eu vou repetir aqui para você, tá? Você não tem tempo para aquilo que é prioridade. Se você, então, acredita que o seu relacionamento com Deus é prioridade, você vai buscar pelo menos uma vez na semana, um dia da semana, que Deus reservou para esse encontro, que eu imagino que o meu colega aqui deve falar sobre isso, né? Você vai ter tempo. Você vai ter tempo de acordar um pouco mais cedo, como Jesus fazia, para ler a Bíblia. Estudar a palavra. Você vai ter tempo para a sua família, porque se a sua família ela é importante para você, você vai ter tempo. Então, isso é importante. Em detalhe, a forma como você gerencia esse tempo vai fazer com que você possa crescer na vida, porque é um dom que Deus dá. Inclusive, tem aqui um texto de Ellen White que fala no livro um livro aqui, que eu já vou ver o nome, Nosso Tempo, Parábolas de Jesus. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu. Estamos sobre a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que Deus nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que o nosso tempo. Que Deus dê sabedoria para você administrar o tempo. Você tem 24 horas. 8 horas você tem que descansar, em média. 8 horas você trabalha. Sobrou quanto?
Sobrou aí, então, 8. E eu te pergunto, o que você faz com as 8 horas que sobrou do seu dia? Muito bem. Já que você tocou na abertura sobre mordomia, mordomos, né? Tem que ficar muito claro para o nosso ouvinte, né, pastor Léo, que Deus nos deu esses 4 T's para a gente administrar. Né? E se a gente administrar mal, ele vai cobrar da gente, né? O corpo é algo que ele nos deu, temos que cuidar bem desse corpo com coisas boas, né? Com boa alimentação para que ele possa habitar dentro da gente. Aí agora ele fala do tempo, a gente não tem tempo para nada, gasta o nosso tempo com coisa que não presta e depois fala que não tem tempo para Deus. Já que ele falou da família, falou de tempo para Deus, como é que Deus preparou ou estabeleceu algo para a gente poder administrar bem essa questão do tempo? Descanso, por exemplo. Tem alguma coisa na Bíblia aí que fala, Deus designou algum tempo para o descanso, para a gente poder passar tempo com a família, passar tempo com Deus? No livro do Gênesis, mais uma vez, no capítulo 2, a partir dos versos 1 e 2, nós encontramos aqui uma preocupação divina. Ao criar essa máquina humana, ele estava preocupado com a qualidade. Não é tempo, mas é a qualidade do tempo. Veja que hoje, prezado ouvinte, a depressão tem sido o mal do século. Falta de descanso, de repouso. Veja, e chegando isso, pegando aqui um pouco carona no que vocês estão falando, se a gente vai analisar, a gente percebe o seguinte: 7 são as notas musicais, 7 são os dias da semana, 7 são as cores do arco-íris, 7 é o dia da preferência divina. O Apocalipse fala no 7. E Deus escolheu realmente um dia para o repouso, que é o Shabat, é o descanso. Não é um privilégio exclusivo dos adventistas nem dos judeus. É dever de todo homem, diz a palavra, temer a Deus e observar os seus mandamentos. Essa cerca de proteção de hoje nos protege e nos proporciona um tempo com qualidade. Já dizia a minha avó, ela dizia o seguinte: o que separa às vezes o veneno do medicamento é a dosagem. As pessoas, elas falam de falta de tempo e nunca nós tivemos tanto tempo. Então, Deus realmente requer esse tempo. E esse tempo, Diógenes e Gleidson, pastores, esse tempo aqui não é nosso, esse tempo pertence a Deus. E é interessante que os mandamentos é uma cerca. Quando você quebra aquele tempo de Deus, você acaba cometendo outro. Porque o mandamento, o 4º mandamento, está ligado ao 8º. Não furtarás. Como? Furtar é você se apropriar daquilo que não te pertence. Uau! Quando você se apropria das horas sabáticas, você está roubando aquilo e o teu corpo vai cobrar. Porque não é seu, é sagrado, é de Deus. É por seu repouso, para que a sua máquina ela tenha qualidade quando você for renovar suas atividades. Então, resta um tempo para o descanso, é o Santo Sábado. E tem gente que bate no peito: eu trabalho 7 dias por semana, eu quero ganhar dinheiro, né? E acaba destruindo a sua saúde, acaba destruindo o casamento também, porque não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, né? Até o avião precisa sempre ali descansar. Tem uma hora que se calcula de voo, aí faz a revisão, o carro precisa também. Exatamente. Você citou aí, pastor, mas eu queria só lembrar para o nosso ouvinte que esse material aí, ele está disponível lá na nossa plataforma, inclusive tem os textos que a gente não consegue ler aqui, gente, o tempo é curto. Não tem como, tem uns 3 textos aqui, pastor, deixo só esse realmente, quando o Senhor diz que ele, havendo terminado, ele descansou, dando assim um exemplo para nós, né? E a gente falou do primeiro T, que é o corpo, né? O templo foi criado na criação e o sábado também, que é um dia de descanso também na criação. Exatamente. Olha que legal, né, gente? Muita coisa boa a gente vai tirando aqui, inclusive Isaías 66 fala que o sábado vai ser guardado também na nova terra, né? Então vai continuar, né? Para a gente poder se encontrar com Deus. O próprio Jesus também disse que ele é o dono do sábado, né? O sábado foi feito por ele, para o benefício da humanidade, do próprio homem, né? E o sábado está também nos 10 mandamentos, né? Escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, mostrando a sua perpetuidade. Então, olha, precisamos de descanso, gente. Ninguém é de ferro, não. Precisamos de descanso, precisamos de tempo de qualidade. O descanso é importante para que você tenha realmente um tempo para Deus, e como foi falado aqui, hoje a gente corre muito atrás do lucro, né? E acaba comprometendo a nossa vida espiritual porque não tem tempo para Deus. Então Deus, sabendo de tudo isso, já preparou um dia especial. Bom, o nosso tempo aqui do primeiro bloco já foi. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais. Espero você. Até já!
Você está ouvindo Curso Bíblico Interativo, Verdades para Hoje. As suas manhãs de segunda a sexta começam cheias de informação e música. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em queda de 1,27% a R$ 4,60. Manhã Novo Tempo. O governo federal autorizou um reajuste de 10,8% no preço dos medicamentos por todo o Brasil. Você ouve Manhã Novo Tempo de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. O que acontece quando eu peço um estudo bíblico? Assim que você faz o seu pedido de estudo, nós te cadastramos no nosso sistema. Aí, você se torna um aluno da escola bíblica e tem à sua disposição toda a nossa estrutura. Lembrando que é tudo de graça. Saiba mais em biblia.com.br. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Tia, por que as lixeiras têm cores diferentes? Bom, é que aqui no condomínio nós separamos o lixo. Como assim? O papel vai na lixeira azul, o metal no amarelo, o vidro no verde, o plástico no vermelho e o orgânico no marrom. Uau! Isso deve ajudar muito o meio ambiente. Reciclar é ajudar. Faça sua parte. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Mãe, eu não consigo engravidar. Eu já tentei de tudo. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Ah, filha, estudando a Bíblia, eu conheci uma mulher que não conseguia engravidar, mas ela teve filhos. Quem? Ana, uma mulher que perseverou na fé e recebeu um milagre de Deus. Conheça essas mulheres inspiradoras através do site novotempo.com/escola bíblica e assista às videoaulas marcadas pela fé, 8 mulheres inspiradoras da Bíblia. Voltamos a apresentar Curso Bíblico Interativo, Verdades para Hoje. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso curso interativo Verdades para Hoje. Hoje com dois amigos nossos, o pastor Gleidson Barbosa e o pastor Léo. Nem falei Leodécio, viu? Pastor Léo, olha, já é amigo mesmo, hein? Até porque ele já prometeu, junto com o pastor Gleidson, e tá gravado, que vamos fazer um curso interativo para a família aqui. Eles que são feras aí em família vão ajudar bastante a gente. Os dois têm curso de família, terapia familiar, né? Já vão realmente nos ajudar bastante. Deixa eu só ver aqui. A próxima pergunta, gente, é bem interessante. Vamos para o próximo T. São 4 T's da fidelidade cristã. Lembra aí do primeiro? T de templo. O segundo, T de tempo. E vem o terceiro T. Mas antes de eu falar qual é o terceiro T, vou perguntar para você. Você já acessou aí a nossa plataforma? Misericórdia, não, né? Didi, não consegui anotar. Tô perdido. Vamos lá, eu vou te ajudar. Coloca assim, ó. Ó, você vai ter que procurar direitinho aí, né? Vai ter que digitar. Vai aparecer para você aí uma plataforma. Vou pedir aqui para quem criou a plataforma, vamos ver se ele lembra. Malvado, né? Mas ele lembra assim. Vou te dar uma dica aí. L é o primeiro. LKT? Isso! Pronto. Ponto digital. Barra. Interativo. Verdades para hoje. Verdades para hoje. Faz tempo. É porque a gente tinha mudado, lembra? A gente tinha pensado em colocar. Então é LKT. Mas o que é que tem lá, Diógenes? Lá nós colocamos, você viu que nós colocamos todos os vídeos que vão para o YouTube. Tem um link lá para você ter acesso. Lá tem todos os áudios, pastor Léo, de todos os programas. De repente eu perdi, viajei, estava lá com a família. O quiz também, tem o quiz também de todos. Tem ali também uma opção para você falar com a gente pelo WhatsApp. Você clica lá e tem a opção de você ouvir a rádio ao vivo. Então, assim... Rapaz, o cara que fez... O cara que fez, ele é muito bom. Tremendo, o cara é muito fera mesmo. O cara é fera, rapaz. O cara é bom. O cara é bom, o cara é bom.
O cara é tão bom que a pergunta agora vai pra ele. Você vai responder, você tá na mira. Segundo T, gente, Terceiro. O segundo T é o tempo. Certo. O terceiro é dos talentos, certo? Terceiro é dos talentos. Aí a minha pergunta é a seguinte, em relação aos talentos, o que Deus vai pedir pra gente, pra cada um de nós, hein, pastor? Olha que interessante, né? Eu imagino que você tem... Todos nós temos talentos. Alguns gostam de cantar, outros de tocar, outros têm uma habilidade grande de poder consertar, outros gostam de acolher, certo? Sorrir, outros gostam de visitar, outros gostam de ensinar também. E tanto isso que eu falo na questão do mundo secular, quanto também na questão da igreja. E aí, interessante que na Bíblia se apresenta, amigo ouvinte, pelo menos aí várias passagens, 3 listas de talentos que Deus concedeu. Você pode encontrar isso em 1 Coríntios 12, você pode encontrar uma lista também mais reduzida em Romanos 12, né? De 1 a 8, e você pode encontrar, e é o texto que eu leio com você, Efésios capítulo 4, versículo, você vai ler aí comigo, o versículo 11 e 12, tá bom? Diz assim, e ele mesmo concedeu, Efésios 4, 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E aí vem o propósito, o objetivo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, para preparar, e essa palavra tem sentido de capacitar, aperfeiçoar, adaptar, completar as qualificações para um propósito específico. Então Deus fez você com um propósito específico, que é servir. E dentro disso, né, por que Deus concedeu esse talento para você? Para você trabalhar para Ele, para o reino, para crescer o reino de Deus, para conquistar pessoas para o Senhor, para você servir o próximo, para ter unidade da igreja ali, e para ser uma fonte também de poder. Diante dessa realidade, eu resumi aqui os dons na questão dos, eu chamo de vocações ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, porque veja, os ministérios, na verdade, é um dom, é uma atividade, é um hobby. Eu gosto, por exemplo, de sorrir. O que você pode fazer? Você pode ir aí na sua comunidade e aí você dá um belo sorriso, ir para o acolhimento, para a recepção, certo? Você gosta de tocar? Toque também as músicas para louvar ao Senhor. Enfim, transforme esse hobby em, na verdade, um ministério. Ou seja, você tem as habilidades, que são os dons, você tem os ministérios, que são os serviços, e as operações, que são os resultados. Deus deseja usar você como instrumento. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte, que a salvação é aquilo que Jesus fez por você, lembra no passado na cruz. A salvação é aquilo que Jesus faz em você, o Espírito Santo trabalhando para aperfeiçoar, mudar você, a santidade, né? A santificação. Primeiro foi a justificação, depois veio a santificação, mas também a salvação é aquilo que Jesus faz através de você. E aí eu aproveito, pergunto para o pastor Léo. Tá, mas certo. Eu recebi talento, mas não quero usar não. Não quero usar esses talentos para Deus. Eu tenho talento, é meu, acabou, não faço nada com ele. Deus vai pedir alguma coisa para a gente? Vai pedir contas para quem esconde esses talentos? Dileto amigo que está me ouvindo aqui, colegas, de fato Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta, porque segundo aqui a compreensão teológica do texto, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, diz que um homem ausentou-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens, os talentos. Então, Diógenes, muito embora você tenha, não te pertence. É para a exaltação e para a glória do santo nome do Senhor. Tanto é que na parábola dos talentos aqui, vê que a capacitação é diferenciada.
A um ele deu 1, ao 2, e assim sucessivamente, conforme a capacidade. Mas a cobrança é para todos. Porque aqui ele diz assim, servo mau e infiel. Foste infiel no pouco, até o pouco que te dei lhe será tomado. E no verso 30 tem aqui, de fato, uma consequência, que é servo inútil. Você será lançado fora, onde haverá trevas, choro e ranger de dentes. Então, o resultado final dessa negligência é perder a salvação. Então, é uma questão muito séria. Lá em Tiago também, no capítulo 4, no verso 17, é dito isto, né? Então, nós não podemos esconder e nem negligenciar esse dom, esse talento. Existe aquilo que o pastor já foi muito enfático, os dons que nós chamamos naturais, existem os materiais e os espirituais. Naturais eu posso até, de hoje, aperfeiçoar, eu digo, poxa, eu quero ser um locutor, mas eu não vou ter a voz natural que você tem. Então isso é natural. Sabendo que, e agora eu me lembro da minha infância, voltando um pouco à infância, quando o tio Ben, o tio do super-homem, descobriu que ele tinha poder, ele disse o seguinte, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, Deus te deu o dom e deu a cada um de nós, será cobrado. E que nessa cobrança, que nós possamos usar e utilizar para exaltação, para honra e glória do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Para exaltação do reino e para a conquista de almas para o reino de Deus. Esse então, é o objetivo que nós vamos pegar olhar. aqui os 4 T's da fidelidade. Então já temos 3. Repetindo aí. Primeiro foi o templo. O segundo, o tempo. O terceiro, que a gente está falando aqui agora, talento. Então, o talento que eu tenho, que são os dons que Deus me dá, eu devo usar esses talentos para a honra e glória de Deus. Isso. Eu não posso simplesmente dizer, não quero trabalhar para Deus, eu não tenho escolha, né? Se Deus me deu o dom, o talento, eu preciso usar para Ele. Aí você pode pensar assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Na verdade, quando você utiliza esses talentos, dons que Deus te concedeu, você na realidade está salvando a si próprio. Né? Isso que é interessante. É verdade. Por quê? Por exemplo, quem faz uma visita espiritual e vai na casa de uma pessoa para poder falar de Deus, quando sai, pode perguntar para essa pessoa, quem foi abençoado? Foi a pessoa que recebeu a visita ou foi quem fez a visita? Quem fez, né? A pessoa vai dizer, poxa, eu estou saindo daqui preenchido, Deus assim, sabe? Porque, e quando você, por exemplo, ministra um estudo bíblico, você quando ministra, você tem que se preparar, né? Aqui a gente, eu imagino que a gente de alguma forma, a gente se preparou um pouquinho para falar para você aqui. E quem é beneficiado quando você se prepara e estuda? Você mesmo. Exato. Então Deus, ele quer que a gente participe da salvação de outras pessoas. Por isso que a gente precisa entender isso. E participando, você contribui com a sua própria salvação. Exato. Foi o que você falou muito bem aí. Por isso, não esconda o talento que Deus deu para você. Porque quanto mais você usar esse talento, mais dons ele vai te dar, né? Agora, se você não usa, ele vai tirar de você e vai dar para outra pessoa, como o texto aí falou muito claramente. Muito bem. Bom, vou seguindo agora aqui com outro T. Alguém sabe aí? Alguém chuta aí no WhatsApp? Qual é o T que está faltando? Primeiro, vamos lá. É bom a gente sempre voltar, né? Primeiro, T de templo. Depois T de tempo, depois T de talento. E o último que está faltando é tesouro, muito bem. Não é tesoura não, é tesouro. Não vai confundir. Tesouro. Esse é o 4 T. E aí eu pergunto para o pastor Gleidson aí responder para a gente. Quanto dos nossos recursos, que são os tesouros, né, nós temos que devolver para Deus? E se a pessoa não devolve, não entrega para Deus, como é que Deus vê essa pessoa? Tem um programa de TV que imagino que todo mundo aqui que está nos ouvindo e acompanhando conhece, já assistiu, né? Que é o Chaves. E nesse programa existe a dona Florinda que chama alguém que é o Kiko. E ela chama de quê? Tesouro. Né? Meu tesouro. E aí eu lanço a pergunta aqui. Qual é o seu tesouro, amigo ouvinte? Né? A Bíblia diz que onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. O texto que eu queria compartilhar com você é em Mateus 6, verso 19, que Jesus fala sobre
os tesouros no céu, ele diz assim, olha, não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. E aí no verso 24, onde eu quero chegar, ele diz assim, ninguém pode servir 2 senhores, porque há de aborrecer um e amar outro, e devotar um, desprezar o outro, não poder servir a Deus e às riquezas. Então tem algumas pessoas que vão ficar de fora do céu, porque não conseguiu vencer o seu egoísmo, muito apegado às questões materiais, que é o tesouro. Então, diante disso, Deus deseja que você saiba muito bem administrar o seu tesouro, que é as bênçãos que ele concede. E aí, o pastor deve explanar um pouco mais o meu colega em relação a como fazer isso, porque a Bíblia tem assim um antídoto para que você não escorregue nesse sentido, né? Que tem a ver com a questão de você reconhecer que tudo vem de Deus, né? Que você deve adorá-lo como seu Criador, e também você pode reconhecer ele como aquele que lhe salvou também, que ele é o seu substituto, o seu sacrifício. E a Bíblia mostra isso. Vamos lá então, pastor Léo? Vamos. Preparado aí? Ok. Já separou aí os textos? Sim. Eu perguntei para ele como é que a gente pode demonstrar, né, a nossa fidelidade a Deus, qual é o percentual, quanto que ele pede dos nossos recursos. Acho que você vai responder, ele deixou para você responder essa. Ok. Vamos lá. Olha, quando a gente lê aqui Malaquias capítulo 3, especificamente a partir do verso 10, o Senhor diz, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador. Então, a primeira bênção aqui é o seguinte, Deus não chamou Satanás de Senhor, não chamou o prazer de Senhor, mas chamou o dinheiro de Senhor. E quando, de fato, nós devolvemos a Deus o que a Deus pertence, nós somos abençoados. A primeira bênção que nós recebemos aqui, amigos, é a bênção de poder, de certo modo, levar salvação a outras pessoas. Você quer saber a fé de um homem, meta a mão no bolso dele. Você quer saber realmente se ele tem fé, porque há uma sensibilidade. E Deus quer tirar de nós aqui o materialismo e muito mais do que isso. Quantas horas de hoje você não passa aqui nessa rádio? Quantas horas você não passa gravando? Quando chega no final do mês, Deus não vê recursos. Deus vê um pouco da sua vida. Deus está dizendo que você está dando um pouco da sua vida, porque Ele deu toda a vida. Então Deus não vê recursos. Deus vê sangue, suor, lágrima. Deus vê fidelidade. E ao cumprir esse papel, nós somos abençoados por Deus na fidelidade. E quando a gente retém, de fato, o Senhor não pode repreender o devorador. Então há uma bênção especial para aquele que é fiel. Então seria o dízimo, que é a 10ª parte, né? Para deixar claro para o nosso ouvinte que não pegou bem, Deus requer que a gente devolva fielmente a Ele o dízimo. E também eu achei interessante ali que fala das ofertas, né? Isso. É claro que a oferta não tem um percentual, mas você deve devolver. Sobre isso eu queria acrescentar, porque talvez você que esteja me ouvindo conhece alguém que costuma ir à igreja e devolver o dízimo, e a partir desse ato pensa, pronto, já cumpri a minha missão, minha obrigação. Mas o texto aí que o pastor leu, ele diz assim, muito claro, né? Nos dízimos e nas ofertas. E também nas ofertas. Porque o dízimo, você quando entrega, é um ato espiritual, não é um ato financeiro. Quando você entrega ali para Deus, você está dizendo, Senhor, o Senhor me criou, tudo vem de Ti, eu entendo isso, Pai, e muito obrigado. Você faz isso através do dízimo, que no Antigo Testamento ali, você podia contar entre 10, 1, 2, 3, os cordeirinhos, as ovelhas, e poderia ser o 10º, pronto.
Aí não importava se tinha pequeno, com defeito ou não e tal. Agora, interessante que já na oferta, Deus especificava que tinha que ser sem defeito e tudo mais. Por quê? Porque a oferta, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, o Cordeiro do passado apontava para Cristo, tem a ver com o sacrifício. Então, quando você oferta, você está dizendo assim: obrigado, Senhor Jesus, pelo perdão dos meus pecados, pelo Senhor ter morrido na cruz do Calvário. Olha que coisa linda esse ato, né? Infelizmente, alguns esquecem também de reconhecer esse outro aspecto da adoração. E aí na Bíblia, eu acho que tem outro estudo, o dízimo ele tem um propósito, certo? Para a pregação do evangelho e tudo mais. Vai ser feita ainda vai ser feita essa pergunta para o pastor Léo daqui a pouquinho, mas tem tudo a ver realmente. Você já disse que envolve gratidão, né? Diferentemente da teologia da prosperidade que você dá para receber. Isso. É o contrário. Eu já recebi. É o contrário. Na teologia da prosperidade, você dá para ser abençoado. Isso. Na teologia divina, você dá porque já foi abençoado. E isso que eu estava querendo dizer, exatamente. Né? Você dá para receber nessa teologia da prosperidade, mas aqui na Bíblia você dá porque você já recebeu, porque envolve gratidão, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Já que a gente está falando de bênçãos, né? A Bíblia, ela você já até deu uma pincelada aí, mas tem mais textos que falam das bênçãos que o povo de Deus vai receber de Deus por ser fiel, por ser dizimista, por ser ofertante. Quais são essas bênçãos aí que a Bíblia apresenta, pastor Léo? Ok, nós encontramos aqui ainda em Provérbios, capítulo 3, do verso 9, Provérbios 11, verso 11, verso 24. Nós encontramos aqui inúmeras bênçãos de Deus para cada um de nós. Né? Sim. E, de certo modo, somos abençoados na fidelidade e também Deus tira de nós o egoísmo. O ato de dizimar e de ofertar tira de mim o egoísmo, tira o homem do centro e coloca Deus. É uma maneira assim de dizer, assim como eu fui alcançado, eu quero também alcançar outros. Essa é uma bênção de você poder contribuir com o reino de Deus e tirar de nós esse egoísmo. Né? O homem como centro. Tira o homem e coloca Deus como centro de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas pra gente. Então ele vai sustentar a gente, né? Porque tudo pertence a ele, né? Ok, eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte. Eu queria que o pastor Gleison respondesse pra gente. A Tamires que fez essa pergunta, eu achei interessante aqui, porque tem gente que está ouvindo a gente falar assim, tá falando em dinheiro, né? Tá falando em grana, eles querem tirar o meu dinheiro. Mas tem gente que vai pensar assim. Então vamos lançar a pergunta dela e depois o pastor Gleison responde. Escuta aí. Oi, aqui é a Tamires, eu falo aqui de Marituba e eu gostaria de saber se o Novo Testamento fala alguma coisa a respeito do dízimo ou se só temos detalhes no Antigo Testamento. Deus abençoe a todos. Obrigado, Tamires, pela pergunta, viu? Um abraço para você aí, todos os ouvintes aí da cidade de Marituba. Bem, eu queria já provocar algumas coisas aqui. Tem alguns que falam a respeito do dízimo e usam bastante o Antigo Testamento para isso, não é? Mas questionam assim, não, essa aqui está no Novo, está no Velho. Queridos e amigo, a Bíblia toda foi inspirada por Deus. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Então, assim, a gente não tem que, a princípio, se importar se está no Novo ou no Antigo, porque senão você tem que pegar sua Bíblia e rasgar no meio e ficar só com o Novo, ou rasgar e ficar só com o Antigo. Esse é o primeiro ponto. Foi o mesmo Espírito que inspirou. Mas, como existe por parte de alguns essa necessidade, não, me mostra no Novo, também me mostra no Novo. Tem um texto direto ao ponto aí, que é em Mateus, no capítulo 23, verso 23, que diz assim: ai de vós, e quem está falando é Jesus Cristo. Opa! Ai de vós, escribas e fariseus, vocês que estão aí na igreja, os líderes da igreja, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei,
No caso aqui, lei é a Bíblia, é o Antigo Testamento, é a Torá, especificamente o Pentateuco. Sim. A justiça e a misericórdia e a fé. E aí Jesus encerra dizendo assim: deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, você deve devolver o dízimo, devolver a oferta e tudo aquilo que é prescrito na palavra, na lei, e sem omitir essa parte da justiça, da misericórdia, da fé. Portanto, Jesus aqui, ele valida claramente a respeito da questão do dízimo. E a gente pode contar outras histórias. Jesus olhando aquela mulher lá, a viúva pobre, que depositou ali, ele disse, olha, elogiou a atitude daquela mulher. Mas eu encerro a minha fala mostrando o que Paulo complementa, o apóstolo Paulo, em Coríntios, acho que é 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, isso mesmo. Cada um, 2 Coríntios 9, verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem devolve com alegria. E encerro dizendo o seguinte, que a atitude do adorador vem antes da oferta. A atitude, a alegria, o prazer de entregar e reconhecer, porque o maior tesouro o Senhor Jesus concedeu, que foi a salvação. E para ele, você é um tesouro precioso. Perfeito. Bom, o pastor Gleison já tinha tocado nessa questão dos dízimos e das ofertas. Vou passar para o pastor Léo, né? Ok. Como é que devem ser gastos aí os valores arrecadados através de dízimo e oferta? É tudo junto? Ou é separado? Ou a Bíblia fala alguma coisa? A natureza humana, ela é a mesma em todas as épocas e os tempos, né? Então sempre existe aquele que diz assim, olha, eu posso dar cesta básica, fazer isso, fazer aquilo. É muito fácil você fazer caridade com dinheiro que não é seu, né? A Bíblia está dizendo que não nos pertence. Então, nós podemos aqui escolher alguns textos, por exemplo, Números, no livro de Números 18, 21, diz que aos levitas foi conferido, então, que eles cuidassem. E aos levitas, aqueles que de fato não tiveram herança. Os levitas eram um trabalho sagrado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 14, ele diz assim, também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é para a manutenção dos levitas, aqueles ministros que tiram do altar o seu sustento. Lembrando que o texto aqui ele é muito enfático, e Malaquias diz também, capítulo 3, verso 10, para que haja mantimento na minha casa. Então, compete ao adorador levar até a casa do tesouro. E lá, então, existem os levitas, aqueles que são designados, onde eles virão, assim, a manutenção do ministério do Senhor. Então, não é da maneira que eu quero ou do que eu penso. Compete a mim devolver e entender e confiar no trabalho de Deus. O pastor enfatizou aqui, quando a pobre viúva deu aquela oferta para ela, na época, infelizmente, o sistema religioso ele estava corrompido. Mas o Senhor elogiou a atitude dela. Sabe por quê, prezado ouvinte? Se Jesus tivesse reprovado, ele não teria destruído o império, mas destruído a fé daquela pobre senhora. Então ele enfatizou a ação dela, dizendo que compete ao adorador confiar no ministério do Senhor aqui designado. Então deve ser gasto para manutenção daqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, conforme Paulo aqui enfatiza em 1 Coríntios capítulo 9, verso 14. Muito bem. O nosso tempinho já esgotou. Já, né? Você tem um minuto aí. Não, é só para falar da oferta também. Sim. Complementando a resposta dele, ele enfatizou o dízimo, né? E a oferta, você lembra no Antigo Testamento, Moisés pedindo para o povo devolver ali as ofertas, entregar para a construção do templo ali na época. E a gente faz referência também a Davi também, quando foi construir né, o templo. E o pessoal trouxe até muito, né? Isso, exatamente. No caso de Moisés, eles acabou, temos suficiente. Então a oferta também tem um propósito específico, né? Que tem a ver mais com as despesas operacionais para manutenção do templo, justamente ali para uma aplicação de uma compra de uma cesta básica. Pagar a própria energia elétrica, exato. não é? E aí
o que acontece em vários lugares é que se mistura, mas cada um tem um propósito designado por Deus. Perfeito, tá respondido aí, bem claro, e não compete a mim nem a você ficar vendo se o dinheiro está sendo gasto ou não, como você quer. Você tem que ser fiel a Deus, devolver o dinheiro que é de Deus e deixar que os administradores façam a parte. Se o administrador utilizar de uma forma incorreta, ele vai ter que se ver com Deus. A sua parte você já fez. Sim, você tem que devolver o que é de Deus, né? Isso. Muito bem, muito bem. Eu acho até aquela pergunta que a Tamires fez, esse texto aqui também ajuda, né? Porque Paulo fala, aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Então, no Novo Testamento, bem depois de Jesus, ele falando que o evangelho tinha que ser sustentado aí, né? Pelos dízimos também, né? Pelo povo que estava sendo fiel. Bom, nosso tempo já se esgotou. Vai correndo agora lá pro quiz, menino. Menina, vai lá. Acessa aí, já tá lá o quiz de número 14. Procura lá. Ih, eu nem respondi da semana passada. Então responda junto. Mas não deixe de responder não, porque nós estamos chegando ao final dessa nossa temporada e você não pode ficar sem o seu certificado, né? Nós vamos pedir para alguém levar e eu mandar para você, que é de longe, esse certificado aí pelos correios, tá bom? Então manda direitinho lá, lkt.digital/verdades para hoje. Não esquece mais. lkt.digital verdades para hoje. Quero agradecer demais ao pastor Léo, que esteve aqui com a gente. Foi um prazerzaço tê-lo aqui, viu? Que Deus continue abençoando, usando você no seu ministério. Você é bem-vindo aqui na nossa região. O pessoal lá foi minha. deve estar sentindo a sua falta, viu? Com certeza. Pessoal do Nordeste. Nós ganhamos você, então isso que importa. Tamo junto aqui. Pastor Gleidson também, parceirão nosso aí. Obrigado, viu? Obrigado pela sua parceria aí. E vamos nos encontrar aí no curso de família. Fecha o programa pra gente orando, pastor Léo. Querido Deus e amorável Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, por cada ouvinte que nos acompanhou nessa tarde, que o Espírito do Senhor continue a trabalhar em nossos corações. Que a tua graça permaneça conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, último programa dessa temporada, tema de número 15. O batismo e o rebatismo. Pode isso? Pode rebatismo? Não sei não, hein? Vamos ver semana que vem. Espero você. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje.